Boa noite a todos, amigos. Estamos hoje com União Espírita Luz Divina, com a equipe do Departamento de Ensino e alguns convidados. E como nós podemos perceber, hoje temos amigos de várias casas. As equipes se unindo no plano físico, porque no plano espiritual eles já estão juntos, trabalhando com amor. Nós vamos acompanhar agora a Mara, que vai fazer por nós a prece de início do nosso encontro de hoje. Então, vamos elevar nossos pensamentos, respirar profundamente, abraçar nossos irmãos de luz, nossos anjos de guarda, irmãos benditos, e juntos vamos subindo até o mais alto, agradecendo por esse grupo, pelos ensinamentos que receberemos nessa noite, por essas vibrações, por essa atmosfera de paz e de luz, e que possamos manter essas vibrações e manter a nossa mente, todos os nossos corpos em harmonia, em serenidade. E com a prece que Jesus nos ensinou, agradecemos e pedimos por todos desse planeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Gratidão. Gratidão, amiga. É muito gostoso poder compartilhar esses momentos. Nós estamos juntos desde o dia 21 de abril. Então, todos esses momentos da pandemia, dessa lição tão importante, eu digo que o ano 2020 ele foi muito bonito, porque nos criou situações, como diz o nosso querido Dr. Anselmo, oportunidades de aprendizado que a gente não havia imaginado. E nesse mês de dezembro, nós colocamos um desafio para os amigos que vêm conversar com a gente. O mesmo tema, nas 3 terças-feiras e nas 3 sextas-feiras. Quando e como Jesus nasceu para você? E hoje quem vai conversar com vocês é essa garota sorridente, que é a Tânia, que é uma amiga do grupo de estudos Dr. Eduardo Monteiro. Além dela ser uma boleira excelente. Amiga, a peteca é sua. Obrigada, querida Luz. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estudar o Evangelho de Jesus é uma oportunidade ímpar nas nossas vidas. Não devemos perder um só segundo desse aprendizado. E ter a convicção daquilo que fala. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, conhecer o Evangelho nos traz muita responsabilidade. Não podemos nos esquecer nunca disso. Principalmente nos momentos que estamos vivendo, com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Conhecimento espiritual traz para nós a oportunidade de auxiliar a muitos, principalmente aqueles que estão ao nosso redor, aqueles mais próximos de nós, que são aqueles que Deus, na sua infinita misericórdia, colocou dentro dos nossos lares, ou das nossas famílias, ou os nossos vizinhos,
como oportunidade de nós praticarmos aquilo que aprendemos. Pelo que eu sei, vocês também fazem aula às terças-feiras, é isso, Luz? A gente tinha aula presencial às terças-feiras. Então, a gente iniciou esse evangelho com várias pessoas, vários temas, e na sexta-feira era o dia do trabalho presencial na casa. Então, a gente faz o evangelho com os trabalhadores. Ótimo. Então, pessoal, hoje vocês mentalizem a casa de vocês, porque com certeza nesse instante a espiritualidade está aí juntinho. Estão também aqueles que fazem conosco as aulas, porque a gente não vai sozinho aprender. É uma oportunidade. Sabe a caridade que a gente não vê? Uma delas é essa, porque você aprende e dá a oportunidade daqueles que caminham conosco, porque nós sabemos que são muitos, pelo menos uma meia dúzia cada um, né? Se não for mais, mas é a oportunidade de nós aprendermos juntos. Isso é muito bom. Eu quero agradecer imensamente à Luz esse tema que nos foi sugerido. Quando e como Jesus nasceu para você, para cada um de nós? É a pergunta. Eu não sou, eu sei que vocês já tiveram palestras com Douglas, ele é mais técnico, mas eu gosto de falar ao coração de cada um. Eu gosto de tocar dentro das entranhas, das nossas entranhas. Então, o que eu vou trazer para vocês, muito, muito, eu tirei de uma mensagem que está lá no Momento Espírita. E é justamente a mensagem tem esse título, quase esse título, porque a mensagem tem o título Cristo nasceu? Quando? Onde? O título da mensagem do Momento Espírita é este. Então, nós sabemos que no mês de dezembro, muitos né, fazem assim um mês de comemoração, outros fazem desse mês, sentem um vazio muito grande, uma tristeza. Muitas pessoas não gostam desse mês, pelo afastamento, às vezes, que tem dos familiares, ou da lembrança de alguém que partiu antes. Tem até uma música, né? Naquela mesa tá faltando ele. Então, é um misto muito grande de sentimentos nesse mês. Muitos. Mas para algumas pessoas, se nós perguntássemos, né, quando Jesus nasceu, eles diriam, 2000 anos atrás, no dia 25 de dezembro. E eu pergunto, né, o que importa essa data? Se ainda existem muitas almas em cujo coração o Senhor ainda não reina. Importa saber a data? O que importa realmente para cada um de nós? Há muitos corações que são semelhantes àquela hospedaria que Maria, José bateu lá na porta, porque as dores estavam ali para que o nosso Cristo viesse ao mundo, encarnasse aqui na Terra. E as pessoas, quais eram as respostas que foram dadas a eles? Não temos vaga, está lotado. Então, aquele ainda que não sentiu no seu íntimo a influência dos ensinamentos de Jesus, ignora que ele nasceu. Porque o que importa realmente é que ele nasça dentro de nós, dentro do nosso coração, da nossa vida.
Cristo bate à nossa porta a todo momento, a todo momento. Mas quem tem a chave para que essa porta se abra? Eu pergunto a cada um de vocês. Quem tem a chave? Nós. Se nós não deixarmos ele entrar dentro de nós, ele vai nos respeitar. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E muitas pessoas, quando ele faz esse toque, ainda, né, não abrem. São como as estrebarias lá. As estrebarias não, as hospedarias estão lotadas. Lotadas do quê? Eu pergunto. Lotadas de interesses pessoais, lotadas de egoísmo, orgulho, desejo de conquistas materiais. E aí não sobra tempo, não sobra espaço para que Deus, para que Jesus entre no nosso coração. Então, se eu me perguntasse, eu me fiz essa pergunta durante esse mês em que a Luz me mandou o tema. Quando, Tânia, Jesus nasceu para você? Quando e como ele fez isso? Eu me fiz essa pergunta e eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta para vocês. Entrem, não precisa falar para ninguém, mas analisem como e quando isso aconteceu. A gente sabe que nesse dia que foi estipulado pela humanidade, 25 de dezembro, muitas pessoas ficam, né, angustiadas, mas vamos fazer essa proposta, não somente nesse dia 25, mas em todos esses dias da nossa vida. Vamos nos perguntar isso. Ele nasceu para nós? Realmente? Qual é a influência que ele está tendo na sua vida quando ele nasceu? O que aconteceu de diferente? Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida no momento atual? Pararam para pensar nisso? Será que nós já conseguimos entender e vivenciar aquilo que nós viemos todas as terças-feiras estudar sobre os ensinamentos de Jesus? Sobre o Cristo Consolador? Será que nós já fizemos isso? Se não fizemos, tem tempo. Tem tempo. Nunca é tarde para que a gente comece a fazer isso. Aí eu fiquei lembrando, né? Vamos nos perguntar. Vamos relembrar Paulo. Quando Jesus nasceu para Paulo? Quando ele caminhava pela estrada de Damasco e aquela luz. Imaginem se Jesus agora aparecesse para cada um de nós. Feche os olhos, imagine, porque precisa fechar os olhos. Precisa fechar os olhos. Porque a sua luz, como cegou Paulo, nos cegaria também. Mas faz com que a gente olhe para dentro de nós e veja que Jesus nasce quando nós estendemos a mão para quem precisa. Jesus nasce em nós quando nós praticamos a verdadeira caridade, quando nós perdoamos, quando nós amamos o nosso semelhante como nós nos amamos.
quando nós exercemos esse amor sem interesse, quando nós doamos o nosso tempo, o nosso ouvido, a nossa palavra de estímulo, quando nós não permitimos que os noticiários adentrem a nossa cabeça e tragam o medo, tragam aquela angústia, quando nós confiamos que Ele é quem exerce sobre nós, sobre esse planeta onde Ele recebeu como uma bola de fogo e foi através de muitos espíritos de luz ajudado para que nós estivéssemos aqui, que nós pudéssemos estar habitados nesse planeta. E eu lembro, tem uma passagem, né, de Paulo, que ele fala, né, depois que ele vai lá para o deserto, que ele fica ali, porque Jesus, ele se apresentou a Paulo, e Paulo, qual foi a palavra que ele falou depois que ele viu? Senhor, o que queres que eu faça? Se Jesus tivesse falado tudo que ele iria passar, com certeza nós não sabemos se ele iria. Mas ia, né? Porque ele era o vaso escolhido. Nós não podemos duvidar disso. Mas Jesus falou, vai e adentra a cidade, deu todo um roteiro para ele. E ele foi, ele confiou no que Jesus lhe tinha proposto. Mas quando ele chega ali, e ele sabe que os apóstolos tinham ficado com Jesus durante 3 anos, ele se nega a começar a sua missão, e ele vai para o deserto, e ele fica ali estudando. Ele pega os livros de Levi lá, que eram as primeiras palavras, né? O livro Levi, Mateus, a mesma pessoa, e ele vai estudar. Ele vai ter uma comunhão com Cristo. E aí ele começa a sua missão. E ali ele tem muitas lutas, até o final da sua vida ele tem muitas lutas íntimas. Mas o que ele fala é assim maravilhoso, né? Já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Já pensou quando nós pudermos falar essas palavras? Não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim? Vai ser muito bom. E nós vamos chegar lá. Nós não podemos duvidar disso. Aí nessa passagem também fala, né? Madalena. Quem já assistiu, tem um seriado no Netflix chamado Madalena. Quem não assistiu, assistam. É um dos seriados mais próximos da vida de Jesus. É muito bom mesmo. A gente tem que tirar, lógico, né? Porque todo seriado, toda novela, tem muita coisa que é para chamar atenção. Mas muito do que está ali é verdadeiro. Então, se nós perguntássemos a Madalena quando que Jesus nasceu, ela com certeza diria que naquele encontro em que o olhar de Jesus a penetrou tão intimamente, ela diria que ele nasceu naquele instante, com aquelas palavras puras e doces que ele dirigiu a ela, e que despertou nela uma sensação de vida nova, e ela mudou realmente. Foi uma das apóstolas de Jesus que mais trabalhou, que mais se dedicou aos ensinamentos de Jesus. E Pedro, com certeza naquele momento em que ele nega pela 3ª vez a Jesus, acordando, né, a sua consciência. Existe um Pedro antes e um Pedro depois deste momento.
Ali nasce o apóstolo que ia trazer tantas coisas, né? Onde Jesus falou que ele ia ser pescador de homens, de almas. Naquele momento, com certeza, ele diria que foi que Jesus nasceu para ele. João Evangelista. João Evangelista, Jesus tinha um carinho muito grande por ele, não é? Tanto que ele lá, quando estava no seu momento do seu corpo físico, a ver o desencarne do corpo físico, ele olha para João e fala: eis aí sua mãe, eis aí seu filho. E ele, né, naquele momento ele sentiu realmente que Jesus tocou dentro do seu coração, cuidou de Maria até os últimos momentos. Nós temos também Zaqueu, aquele publicano que sobe naquele, né, tem até a música, sobe naquela árvore, é sicômoro, que acho que é o nome da árvore, e para ver Jesus, e Jesus fala: desce e vai, que eu vou entrar na sua casa. Abre a sua porta, deixa Jesus entrar na sua vida. Não perca mais tempo. Ele está lá, ó, batendo. Não resista, não tenha medo. Faça como Zaqueu. Com certeza, quando nós fizermos isso, nós vamos ser tão despreendidos como Zaqueu foi. Ele tinha uma dos testes maiores, que era o poder monetário nas suas mãos. Mas no momento que Jesus adentra a sua casa, ele fala: se eu fiz mal a alguém, se eu tirei algo de alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. Então, são muitos os momentos que nós sabemos que Jesus toca os nossos corações. Naquele momento em que Jesus está ali, naqueles momentos derradeiros, o que ele tem ao seu lado? 2 ladrões. Um deles a gente chama de o bom ladrão, que é o Dimas, né? Humberto de Campos traz isso para a gente. Muitas passagens estão no livro Boa Nova. Passagens lindíssimas, lindíssimas, que vale a pena nós estudarmos. São livros que são dicas maravilhosas de estudos individuais ou 2, 3, 4 pessoas. Não se deem, não se deixem de dar esta oportunidade de estudarem esses livros. E naquele momento, né, que ele se sente ali, Jesus fala: vou estar com você no paraíso. E aí, quando a gente escuta isso, a gente imagina: então Jesus, né, foram perdoados todos os seus pecados? Não, nós sabemos que não é assim que funciona, né? A gente vai ter que pagar até o último centavo aquilo que nós fizemos, mas há várias maneiras de se pagar isso. Quando nós fazemos o bem a outra pessoa, quando nós olhamos para o outro com amor, com carinho, nós estamos pagando os nossos débitos. Não precisa ser penoso. Existe uma escolha, nós podemos escolher como fazer isso. Então, Dimas, naquele momento, para ele, imagine alguém que, né, um ladrão, alguém que tinha tido uma vida, receber de Cristo essas palavras:
Era o paraíso para ele, como é para nós. Se Cristo chegasse para a gente e falasse, né, tão carinhosamente, nos mostrasse um lado bom, é a paz. Isso é a verdadeira felicidade. Poder deitar nossa cabeça no travesseiro e, e dizer assim, hoje eu fiz todo o bem que estava a meu alcance. E aquele que eu não consegui, amanhã eu vou me esforçar para fazer. Então, naquele momento para Dimas em que né, Jesus dirige o seu olhar com piedade, com ternura, ele se esquece de tudo aquilo que fez de errado. E é isso, não se martirizem por aquilo que nós fizemos lá atrás. Se nós já fôssemos bons, não estaríamos aqui. Aqui eu acho que não tem nenhum missionário, nenhum Chico, nenhum Divaldo, nenhum Krishna, nenhum Gandhi. Se estamos aqui, estamos no mesmo nível. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. E o que é que nós temos que fazer? Nos unir, nos abraçar, para podermos ajudar. É assim. Sabe aquela asa? Nós estamos capengas, não é verdade? Porque existe a asa do amor e a asa do intelecto. O intelecto a gente está lá em cima, tanto que nós estamos aqui, ó, na tela de um celular, de um computador, fazendo lives, aprendendo. A gente, de vez em quando, tem umas quedas, mas a gente põe lá, né, um esparadrapo de novo. Mas essa asa do amor ainda está meia capenga. E aí, como a gente pode voar? A gente se abraça, se une. Aí a gente bate, né, as asas e consegue alçar voos melhores. É isso que nós estamos fazendo aqui. Quando eu olho para a carinha de vocês, eu recebo a energia que vocês estão me direcionando. E vocês também recebem umas das outras, uns dos outros. Então, pessoal, nunca se esqueçam disso. Se unam, se amem, esqueçam, né? O passado está lá. Imagine você dentro de um carro, né? Acho que a maioria daqui dirige. Quem não dirige, entra dentro de um carro até para o passageiro, como passageiro. Então, você se olhe lá na frente, tem né, ó, aquela tela enorme que é para você olhar para frente. Aí tem um desse tamanhozinho assim, que se chama retrovisor. A gente não pode, né? A gente tem que olhar para trás de vez em quando, mas é pouco, vocês lembram? Ó, é pequenininho, tanto do lado como do outro, de um lado como do outro, né? Olhar para trás, de vez em quando, né? Para ver o que você não deve fazer mais, ou o que você deve fazer. Mas aquele enorme é o que está vindo, é o futuro. E depende do que você faz agora. É o presente. O maior de todos os presentes é estar aqui e agora, fazendo o seu melhor. E tal foi, né, o testemunho do passado, o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser, né, vamos deixar de ser as hospedarias de Belém e vamos deixar Jesus nascer em nós. Deixar Jesus transbordar os nossos corações. Vamos deixar ele nascer realmente em cada um de nós.
afofar a terra do nosso coração, como se fosse a manjedoura para receber Jesus. Imagine sermos manjedouras, sublimes, carinhosas, como Maria foi. Quando ela recebeu ele em seus braços, quando ela o amamentou pela primeira vez. Quem é mãe aqui sabe o quanto é prazeroso, né? Receber aquele serzinho dentro do nosso coração, pertinho, calor, sentir o calor. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer esse trato? Vamos deixar Jesus nascer em cada um de nós? É a proposta que eu tenho. E um agradecimento muito, mas muito profundo mesmo, pela oportunidade de passarmos esses momentos e pensarmos um pouquinho sobre isso. Que Jesus nos abençoe. Gratidão é a palavra. Muita, mas muita gratidão mesmo por esses rostinhos, por esses sorrisos, por essa vontade de ser melhor. Não deixem isso. Não deixe isso morrer dentro de vocês. Nós somos espíritas, reencarnacionistas, sabemos que não morremos, mas existe uma morte que é muito pior. É deixar de ser alegre, de ser feliz, de ser espontâneo. Isso sim morre. E isso é que nós não podemos deixar acontecer. Obrigada. Obrigada, Lu, pela oportunidade. A energia desse grupo é muito boa. Muito gratificante, muito, muito. Oi, querida. Eu já falei para o Douglas, que também é do Eduardo Monteiro, você não conhece União Espírita Luz Divina, mas o doutor Anselmo conhece você. Eles fazem parte da equipe do doutor Bezerra de Menezes, doutor Eduardo Monteiro, e ele, todos trabalham juntos. É, Então, quando eu aí, comecei no Eduardo Monteiro, eu trabalho com a equipe médica lá no Dr. Eduardo Monteiro. E o primeiro médico que se apresentou a mim, ele veio com o nome de Anselmo, doutor Anselmo, mas não é da equipe do doutor Anselmo. Agora, hoje eu tive um papo, mas esse doutor Anselmo, que trabalhava comigo, ele já reencarnou. Há 10 anos atrás, ele veio se despedir porque ele ia reencarnar. Então, mas ele fazia parte dessa equipe de Dr. Bezerra de Menezes. Então, nada é por acaso, né, Luz? não, Ninguém se não. encontra por acaso nessa vida. Mesmo que virtualmente, viu, pessoal? Mesmo que virtualmente. O doutor Anselmo é de uma simplicidade, de uma amorosidade, que é um exemplo para todos nós. Bom, amigos, eu vou parar de falar e vou abrir para vocês. Quem quiser abrir seu microfone, falar seu nome, acrescentar. Quem vai? Esses olhinhos com uma vontade. A Mônica, vai logo, Mônica. Então, eu vou falar então só que, obrigada, Tânia, gratidão, que a pergunta que você colocou, né, o próprio tema da palestra, não sei se é porque a gente
A gente não, né? Eu sou uma pessoa assim meio prática da área de lógica e vai caminhando, fiz encontro. Acho que quando eu tinha 15 anos foi o primeiro assim trabalho mais raciocinado, né, que eu fiz junto a uma religião, que foi um encontro de jovens da Igreja Católica chamado Todos Unidos em Cristo. Com 15 anos, todos esses encontros são divinos, né? Você realmente se envolve e aí comecei a fazer parte de um grupo de jovens, logo depois eu fui fazer intercâmbio, fui morar nos Estados Unidos, aí minha família lá, muito amorosa, muito especial, mas eles eram da Igreja Batista, então assim, fui caminhando sem uma doutrina específica, sem uma orientação de berço, de família, porque a minha mãe é, né, católica, me colocou na primeira comunhão, que você faz quando é muito criança, não entende nada, não lembra de nada, né? Eu acho que 9, 10 anos é muito jovem para você falar e fazer uma primeira comunhão ou adotar uma religião, mas enfim. Então, eu acho assim, que a pergunta, né, eu repeti para mim, né, eu falei assim, mas eu não tenho uma resposta. Quando? E nem sei se já faz parte, né? Não sei, porque a gente vai vivendo, achando que está procurando fazer o melhor, mas aí você observa que às vezes você faz para quem está mais longe, quem tem mais perto, você não tem tanta afinidade, tem problemas, né? Então, assim, é um desafio, né? Nunca é tarde, mas é um desafio diário, né? Então, eu acho que seria arrogante da minha pessoa, né? Prepotente, falar assim, aceitei Jesus na minha vida, eu acho que eu ainda estou aprendendo. Gratidão. Eterno aprendiz, né? Obrigada, amiga. Quem mais? Abrindo o seu microfone, comentando, questionando. Todo mundo pensativo. Hoje está todo mundo bem reflexivo. Silvio? Boa noite. Obrigado, Tânia. Bom, o testemunho, como você diz, Luz, eu já dei na terça-feira passada, né? De onde e quando colocaram a sementinha, né? De Jesus em mim. Agora, é aquilo. Eu acredito que a sementinha foi colocada. A cada dia eu busco ser melhor, né? Melhorar a minha evolução moral, né? Mas ainda eu acho que ainda não nasceu. Estou gestante, mas vai nascer. Não sei há quanto tempo, mas eu acho que o importante é a gente estar no caminho, né? Já senti os sintomas da gravidez e tomando as aulas, os ensinamentos, aprendendo, convivendo, praticando aquilo que a doutrina nos ensina para o feto evoluir bem e nascer saudável. E o mais rápido possível, né? Você tem um desafio, como alguns aqui, porque você tem uma filha. Sim. Sua filha tem quantos anos? 9. Então, a responsabilidade de tudo isso que está sendo falado é muito grande, né? Sim. O que a Mônica falou é uma verdade para a nossa época. Porque hoje eu vejo que é completamente diferente. A minha filha de 9 anos, nossa, é um espírito anos-luz mais evoluído que eu. É impressionante o que essas crianças são. Nós fazemos o Evangelho no Lar, aos domingos. Então,
A gente pega o Evangelho, lê um trecho, às vezes é um livro que ela escolhe, aí você fala, bom, eu acho que ela não está entendendo nada, né? Muito pelo contrário, ela entende muita coisa, e o interessante é o que ela não entende, ela faz aquela cara, não estou entendendo, questiona, pergunta. Então, é impressionante o que eles nos ensinam, né? Então, é muito diferente. É verdade o que a Mônica falou, eu também, como eu falei já na semana passada, a minha família não me ensinou nada na parte da religião, porque eles não eram religiosos, não vêm de uma família religiosa, porém, ia na missa católica, fui na igreja batista, e a gente realmente, é o que a Mônica falou, a gente ficava encantado com as coisas, aceitei Jesus e não sei o quê, mas é aquilo, nós não tínhamos ideia do que é isso, né? E muita gente não tem até hoje, né? E é mais ligado a não ao nascimento de Jesus. Na verdade, é a parte material, é ligada mais à parte material. Então, não está interessado na simbologia do momento, do Natal. E sim na parte da troca de presentes, a parte mais material, né? Mas a gente, como a Tânia logo falou no início, nós já temos conhecimento e informação. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Obrigada, Silvio. Eu vou jogar uma pergunta para a Tânia. Tânia, todo mundo que tem filhos, netos, sobrinhos por perto, se encanta achando que é o seu filho, o seu neto, que está com conhecimento. E a gente sabe que não é isso, né? Que é o porquê dessa geração estar entre nós. Você quer falar alguma coisa? Nós sabemos que essa nova geração, ela tem uma responsabilidade muito grande de nos ajudar no momento que nós estamos vivendo. Mas que, como você disse, né, Luz, para isso, nós que somos os tutores desses espíritos, temos uma responsabilidade ainda maior. Porque, sendo eles espíritos que já trazem uma bagagem muito grande de conhecimento, e a gente vê, eles pegam lá um celular, eles pegam outro. Não faz muito tempo, meu neto chegou aqui e falou assim: oh, por que você não aparece na tela? Eu falei: isso só aparece aqui nesse cantinho aqui de cima. Por que você não está aparecendo? Eu falei assim, eu não sei. Ele falou assim, mas é só apertar um botãozinho. Foi lá, apertou o botãozinho e aí eu apareci. Eu falei, ai, que coisa maravilhosa. Então, eles já trazem, já vêm de lá. Se aqui nós estamos desse jeito, vocês já imaginaram lá? Fala a Então, idade do seu neto. 9 anos. Então, já traz isso, né, como conhecimento. E por serem espíritos, assim, tão mais sensíveis, eles sentem muito mais do que nós. A influência do bem e do mal também. Então, se nós não soubermos direcionar esses espíritos, olha a responsabilidade. O que fizeste com os espíritos que eu te emprestei? E aí? O que nós vamos responder? Não tínhamos tempo? Vocês viram que a maioria, né, durante esse tempo de confinamento, muitos não conseguiam lidar com isso, de ficar dentro de casa convivendo 24 horas por dia. Mas foi necessário.
para que pudesse pais enxergarem os filhos conhecerem seus pais? E nós nos conhecermos uns aos outros? Então, é muita responsabilidade. Mas não tenho, né, aquela passagem, Deus não dá aquilo que a gente não pode carregar. Tem, né, Deus dá o frio conforme o cobertor. Ele sabe aonde colocar esses espíritos. Ele sabe com quem ele pode contar. Então, que a gente não saia dessa encarnação não mais endividados, eu acho que não acredito assim mais endividados, mas que a gente não saia sem pelo menos galgar, sabe? Eu gosto muito do Aprendizes do Evangelho, tem aquele degrauzinho, tem um livro que tem os degrauzinhos que a gente sobe, que a gente consiga subir pelo menos um degrauzinho. E quando eu falo de aprendizes, de quem que eu lembro, Lu? De uma pessoa muito querida, nossa, né, de conhecimento meu e da Lu, muito querida. Então, com certeza está aqui entre nós, viu, Lu? Eu tenho essa gratidão muito grande para com ele. E até gostaria que, se você deixasse, eu cantar a música para ele. Com certeza. Eu espero ter respondido a pergunta, Lu. Você não me falou para mim que seria me sabatinar. É que eu sei que você tem bagagem e gosta de falar. E também esse chamamento do Cristo. O Cristo tem o projeto e nós temos o nosso, que precisa ser integrado. Jesus não trabalha sozinho. Eu tenho que fazer o meu trabalho do meu processo evolutivo. E esses seres que estão reencarnando e que vão reencarnar são aqueles que vão administrar o planeta na fase da regeneração. A gente diz que nós somos espíritos vanguardistas, porque nós estamos na fase da transformação. Fazer reforma numa casa é terrível, né? Tira tudo do lugar, toma consciência do que tem. Eu falo que o horário de mudança e reforma é fazer inventário do que a gente tem. E é o que está acontecendo com a gente. Então, por isso que eu pedi que você falasse um pouquinho, porque esse é o Cristo. Ele está no comando, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Mais alguém, amigos, para acrescentar alguma coisa, questionar? Vamos lá, quem vai falar? Michele, quer falar? Você também tem uma mocinha sobre a sua tutela, né? Quer falar, Michele? Boa noite. Tânia, é um prazer te conhecer, muito obrigada. Bom, a Bia é um encanto, a mãe babona, né? Mas assim, eu acho que pegando o que foi falado pela Tânia já pela semana passada, e falando sobre o que o Silvio falou das crianças, o que você está colocando, é assim, eu acho que é isso mesmo. Ao mesmo tempo que a gente aprende com eles, porque eles vêm realmente, eu falo que eles já vêm com um chipzinho que a gente não tem. Então, ao mesmo tempo, eu sinto essa responsabilidade, pelo menos com a Bia, que ao mesmo tempo que ela tem tanta maturidade para algumas coisas, tem a ansiedade, tem os medos, a gente tem que mostrar em alguns momentos o caminho, embora que é uma via de duas mãos, em alguns momentos o papel se inverte, a gente aprende muito com eles. Falando do tema, eu acho que a sementinha foi colocada em mim quando a Bia me apresentou o Espiritismo. Porque eu conheci a casa, a Luz Divina, a União, por conta da Bia, né? Eu cheguei no Dr. Anselmo por conta da Bia. E quem acompanha a Bia nas palestras, no final de ano, ela tem uma afinidade com o Dr. Anselmo que eu falo que realmente não é dessa vida.
Então, eu acho que a sementinha foi colocada em mim nesse momento, porque nesse momento eu tive algumas respostas que na minha religião de nascença, que é a católica, eu não encontrei. E eu descobri a vontade de continuar estudando e querer saber mais. Então, eu acho que foi nesse momento que a sementinha foi colocada. Como diz o Silvio, eu ainda estou gestante. Eu tenho essa sensação. E assim, a gente no nosso Evangelho no Lar, que a gente faz toda segunda-feira, a gente sempre discute isso entre eu, ela e meu marido. Do que a gente tem já de informação e a nossa responsabilidade de praticar, de tentar praticar. Então, acho que é esse o caminho, né? E eu peço, assim, que a gente continue tendo essa oportunidade de aprender e poder se doar cada vez mais. É difícil a gente não julgar, é difícil a gente praticar, principalmente com os mais próximos. Mas eu acho que a gente já teve essa oportunidade de entender isso. Então, a gente já está, assim, a nossa gestação já está um pouquinho mais evoluída, eu penso. Mas é isso. Gratidão, viu, Tânia? Muito obrigada. Você também, Luz, a toda a equipe. Eu que agradeço, minha querida. Obrigada mesmo. Gratidão, querida. Mais alguém acrescentar alguma coisa, questionar, dar o famoso testemunho que a gente trouxe lá do amigo do Gedem, que ele fala, vou dar o meu testemunho. Já trouxe para cá. Quem? Mais alguém? Bom, já são 20h58. Então, nós vamos fazer o seguinte. Sônia, a Tânia vai fazer a prece para a gente, cantando o hino do Aprendizes. Porque nós temos um amigo muito querido, o seu José Gomes, que está do lado de lá, trabalhando do lado de cá. E a energia dele é muito bonita no divulgar o Aprendizes. Eu lembro que a semana passada eu li para vocês, porque eu falei que sozinha eu não sei cantar. Então, Sônia, a Tânia canta para a gente o hino, e em seguida você faz as vibrações e a fluidificação das águas, e depois eu faço o autopasse. Tudo bem? Então, vamos lá, Tânia. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Envolvidos nessa energia, vamos envolver a Sônia, que vai fazer a vibração por nós. Com o nosso coração em festa e agradecidos por esta reunião,
por esta oportunidade. Que todas essas bênçãos desta canção, que com certeza tocou o nosso coração de uma forma muito especial, que se derrame no nosso lar, no nosso corpo físico e espiritual, nos dando a força e a coragem de seguirmos sempre em frentes, unidos, independente do local a que caminhamos na nossa jornada. Que as nossas águas recebam toda essa energia de amor para nos fortalecer o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. A nossa eterna gratidão, o nosso carinho ao Dr. Anselmo e à sua equipe e a todos esses espíritos de luz que trabalham de um lado para o outro sem ter fronteiras, sem ter uma pátria em especial, porque todo esse planeta é uma coisa só, é um só especial. Que assim seja, graças a Deus. Nos mantendo nessa energia, vamos nos imaginar na sala de passes, sentindo a equipe espiritual colocando essa energia de amor e delicadamente colocamos as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso coronário, descendo suavemente pela frente e harmonizando o nosso frontal entre os olhos, descendo até a garganta, harmonizando o nosso laríngeo, cuidando das nossas palavras, descendo até o centro do peito, no cardíaco, colocando aí a luz verde e rosa, descendo na parte gástrica, no esplênico, até o básico, soltando as mãos, espreguiçando com muita alegria e juntos a gente vai abraçar o Dr. Anselmo, porque ele está recebendo a nossa energia. A gente tem muito para agradecer, muita ternura, muito carinho, muita gratidão. Tânia, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos nós. Eu que agradeço, pessoal. Muita paz.